todos que estão aqui nos ouvindo hoje. Eu gostaria já de agradecer a presença de todos e todas aí, dos convidados, das colegas aí, dos participantes, né? Então, estava falando um pouquinho no início que a ideia desse projeto que a gente começou, eu, a Lídia e a Alexandra, é de chamar para um debate pluridisciplinar, né? Principalmente após esse cenário pós-Covid, e a ideia desse diálogo de hoje é realizar esse debate sobre ações aí que a gente olha, e ações importantes para se obter uma maior e melhor qualidade de vida nas grandes cidades, né? Eu acho que em todas as áreas. Hoje o nosso debate, a nossa conversa vai ser sobre o telhado verde, e para essa conversa, a gente convidou o Guilherme. O Guilherme ele é engenheiro ambiental, quem estava aí acompanhando o nosso bate-papo um pouquinho, né? Ele tem um mestrado na área e ele está fazendo o doutorado dele, e nesse momento ele está na Holanda. Ele estava acompanhando um pouquinho, já percebeu aí, fazendo parte da pesquisa dele, que é o que a gente chama de doutorado sanduíche aí. Outro convidado é o André. O André ele é formado em Direito, ele tem mestrado na área também. No momento, ele é estudante de arquitetura aí na Estácio, e vai ser legal porque o André participou de um projeto de extensão coordenado pelo Guilherme sobre telhado verde. Também a gente nós teremos a participação da Alexandra, da Maria Lídia, ambas são arquitetas, elas têm mestrado na área também, elas vão participar desse diálogo de hoje, e a gente vai começar esse diálogo, aí eu vou passar a palavra para o Guilherme, e em seguida o André, a Alexandre e a Maria Lídia também vão fazendo as contribuições, eu também, né? A Lídia e a Alexandra até com mais aderência nessa discussão de hoje, aí sistemas construtivos, sustentáveis, voltado mesmo ao projeto do edifício, e a gente vai abrir em seguida perguntas aí para perguntas, dúvidas, reclamações, desabafos, enfim, o que vier, né? E vocês podem também aproveitar para escrever as perguntas e mandar pelo chat aí. E eu vou passar a palavra para o Guilherme, já aproveitando aí para agradecer muito, muito mesmo o Guilherme ter aceito aí o convite, ele e o André, para participar desse diálogo de muitos, né? A gente lançou uma primeira semente aí desse diálogo, a gente quer trazer vários outros debates aí, sempre nesse sentido de abrir para várias áreas aí, para que a gente entenda mais, não fique só limitado aí na discussão de um curso, né? Então a gente sabe que principalmente essa discussão do telhado verde vai além, né, da gente olhar só muitas vezes para questões estéticas. Então, eu vou passar a palavra para o Guilherme. Obrigada, Guilherme. A palavra é sua aí. Muito bom dia para vocês, pessoal. Agradeço, né, Rosa, pelo convite, agradeço a participação de todos que estão aqui, né, comigo, nesse sábado de manhã aí, né, no sábado à tarde aqui. Eu posso compartilhar a minha tela aqui já? Sim. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim, sim. Estamos vendo sim, Guilherme. Eu só não consigo ver vocês aqui, tá? Então, se tiver alguma coisa que vocês... Eu te aviso, Guilherme, tá? Tá bom. Se puder me avisar, me dar um toquinho, tá bom? Bom, pessoal, hoje, então, eu vou falar um pouco sobre os telhados verdes, né? O meu nome é Guilherme, estou fazendo aqui meu doutorado sanduíche na Holanda, né? Não tem muito a ver com os telhados verdes, mas participei de um projeto, né? Coordenei um projeto de telhados verdes, né? Quando estava como professor na Estácio, e gostaria de compartilhar essa ideia, né? Dos telhados verdes e como que eles podem alterar, né? Ou impactar a nossa vida, né? A partir do momento que se opta por essa alternativa.
Bom, então vou falar da sustentabilidade desses telhados verdes, né, dar um pouquinho de uma ideia do que eles são, exemplificar os principais telhados que a gente consegue ter como referência, principalmente aqui na Europa, né, que na Alemanha, na Holanda, alguns países onde já se aplica os telhados verdes, e esse daqui é a biblioteca da universidade, né, onde eu estou fazendo meu doutorado. Ela é composta, né, por um telhado verde, como vocês podem ver, de uma dimensão impactante, né, para um projeto de telhados verdes. Eu vou apresentar um pouquinho sobre essa unidade e outros exemplos também. Bom, para a gente começar a falar de telhados verdes, primeiro acho que a gente precisa se situar, né, em por que a gente está escolhendo essa alternativa de telhado, né? Por que não simplesmente fazer um telhado impermeável, né? E a gente começa a pensar dos efeitos da urbanização. Então, existem diversos efeitos, né? Segundo a OMS, praticamente 4 bilhões de pessoas ainda vivem em condições insuficientes, né? Insalubres, de casas inadequadas, transporte ineficiente, falta de saneamento básico, problemas de gestão de águas, né? E a qualidade reduzida do ar. Então, os telhados verdes, eles vêm contrapor todos esses efeitos negativos da urbanização. Se nós formos analisar como a aplicação do telhado verde, ele entra para enfrentar o desafio desse crescimento populacional e também da urbanização. Analisando esse mapa global, nós percebemos que muitas das cidades estão atingindo grandes populações, né? Em 2030, acredita-se que teremos praticamente 43 cidades acima de 10 milhões de habitantes, né? Alguns dos pontos aqui nós já conseguimos ver, né, no próprio Brasil, né, Ribeirão Preto, não, desculpa, São Paulo e Rio de Janeiro, né, já apresentam acima de 10 milhões de habitantes, né, grande impacto aí também na Ásia, algumas cidades aí na Europa, mas essa tendência, né, do crescimento global e também da urbanização vai ocorrer de uma forma ou outra, né, então precisamos fazer algumas modificações. 68% dessa população que viverá, né, no mundo vai ocupar os grandes centros, né, dessas cidades. Então, não podemos continuar com as mesmas estratégias. Então, o que nós, como engenheiros, né, como profissionais da área, podemos avaliar? É preciso fazer uma mudança de paradigma, levando em consideração os aspectos técnicos das residências, dos imóveis. Então, essa mudança de paradigma, ela vem de encontro com esse cenário que nós observamos, né? Geralmente casas convencionais, com telhados convencionais, e adotando uma outra estratégia, nós mudaríamos a paisagem, né? Ou então mudaríamos esse conceito desses telhados para áreas que podem ser habitadas, podem ser utilizadas, usufruídas de diversas formas, né? Esse daqui é um exemplo dos Estados Unidos, né, uma área em Nova York, em onde é possível andar sobre os telhados, né, conviver com as vegetações e, ao mesmo tempo, reduzir os efeitos da urbanização. Então, para a gente ter uma ideia, né, do que seriam esses telhados verdes, só para a gente começar a falar um pouco desse assunto, né, os telhados verdes basicamente vão ser estruturas as estruturas alternativas, né, os telhados convencionais, onde se vai colocar basicamente uma vegetação sobre essas lajes ou esses telhados. Então, ao invés de colocar uma superfície impermeável, onde vai ocorrer diversos efeitos, né, da urbanização, do impacto desses imóveis, você vai alterar essa estrutura, colocando uma vegetação sobre ela, né? Aqui alguns exemplos. Esse daqui é um edifício, né, na República Tcheca, em Praga, na capital da República Tcheca, também não muito distante da realidade do Brasil, né?
até de Ribeirão Preto, né, em São José do Rio Preto, é também uma estrutura com telhados verdes, né, alterando também significativamente os efeitos da urbanização. A gente pode dividir os telhados em dois tipos, né? Existem até três, né? A gente pode falar três tipos, mas basicamente são dois tipos: os extensivos e os intensivos. O que seria essa divisão? Os telhados extensivos, eles vêm atuar como uma estrutura onde não é possível, né, fazer o passeio, fazer a utilização desse telhado verde pelas pessoas, né? Então, é uma estrutura um pouco mais simplificada, como a gente pode ver na imagem aqui da esquerda, numa residência no Japão. E no caso dos telhados verdes intensivos, essa estrutura ela passa a ser modificada radicalmente, então é preciso ter reforços que garantam ali o passeio das pessoas, né? A estrutura física tem que ser adequada para ter mais atividades, né? Ambos, no caso, né, utilizam de vegetação, né, como é o princípio dos telhados verdes. Então, para os telhados verdes extensivos, vai ter pouco acesso, um uso não tão frequente, um propósito mais técnico, né, mais paisagístico, vai ter uma função não só de efeito da redução do calor, né, tem outros benefícios aqui, mas ele é um telhado mais simplificado em comparação aos intensivos. E no caso, os intensivos, ele vai ter, sim, essa alteração mais significativa, como a gente pode ver aqui, né? Não sei se vocês conseguem observar, mas não é no solo, né? Aqui a gente está no mesmo nível dos outros telhados, né? Na Alemanha. Então, dos principais benefícios que a gente pode considerar, né, para os telhados, por que a gente considera os telhados, né, como estruturas sustentáveis, né? Dos benefícios econômicos, nós podemos dizer que os telhados eles conseguem reduzir cerca de 5%, né, do consumo de energia elétrica, né? Depende, claro, da utilização, mas em torno de 5% da energia elétrica pode ser reduzida do consumo do ambiente, né, por os efeitos da temperatura, a redução da implementação desses telhados verdes. Há uma valorização imobiliária das áreas verdes também, onde se tem uma vantagem, né, em relação à arborização, ambientes mais propensos as pessoas conviverem, então existe esse benefício econômico também quando se implementa telhados verdes. Os benefícios sociais, os principais deles, né, são em relação à redução dos problemas de inundação, de alagamentos. Esses são fatores que são muito recorrentes, né, no caso do cenário brasileiro, principalmente na época do verão, né, onde as precipitações são mais intensas. Então, os telhados eles podem reduzir esses problemas. Também aprimora o conforto térmico, né, a paisagem também vai ser alterada, então apresenta ali também uma melhora da qualidade de vida. Além disso, também podem introduzir novas áreas de lazer, no caso dos telhados intensivos, né? Então, eles passam a ser telhados multifuncionais, onde você consegue instalar bancos, instalar praças, né? Então, altera significativamente aquela estrutura. E dos benefícios ambientais, né? São diversos, né? A gente pode destacar, no caso, a redução da temperatura local, o aumento da umidade do ar também vai conseguir aumentar a umidade relativa do ar naquele ponto. Também vai conseguir reter as águas de chuva, onde as precipitações vão ocorrer. Vai diminuir também a poluição sonora, também poluição de partículas, né, a gente pode também considerar, e vai beneficiar a proliferação de animais, como insetos, abelhas, pássaros, né, naquela região. Esse daqui é uma figura do Conselho Europeu, né, de Telhados Verdes. Então, ela está escrita aqui em inglês, mas em números gerais, os telhados verdes eles vão conseguir reduzir os efeitos da
da poluição sonora em cerca de 20 decibéis, vai aumentar a evapotranspiração daquele local, cerca de 2 litros por dia, isso aqui em 1 metro quadrado, tá bom, pessoal, de área de um telhado verde. Vai reter cerca de 30 litros, né, em uma precipitação intensa. Pode reduzir também 1,5 graus em média, né, tem trabalhos que dizem até 8 graus em relação a estruturas paralelas, né, uma com telhado verde, a outra sem. Também pode reduzir, pode absorver o gás carbônico, né, diminuindo os problemas de efeito estufa, vai acumular a água naquele telhado verde, então diminui o escoamento superficial da água, como eu disse, vai reduzir os problemas de inundação, os problemas de alagamento, e também vai diminuir a perda de calor, né, ou então a entrada de calor, no caso daquele conforto térmico, né, que é acho que um dos mais famosos conceitos aí do telhado verde, em torno de 0,4 quilowatts aí por metro quadrado de consumo energético, né. Aqui está uma figura ilustrativa, né, um sistema demonstrando quais são as camadas do telhado verde, né, a gente pode, esse daqui é um dos exemplos, né, das diversas estruturas que esses telhados verdes podem ser realizados. No caso, a primeira delas aqui corresponde à parte vegetativa, né, com gramados, arbustos e as árvores, que é a parte visível, né, dos telhados verdes, mas por baixo daquela estrutura, por baixo daquela vegetação, existem sim camadas importantes que precisam ser consideradas na hora de efetuar, na hora de pensar um projeto de telhado verde. E elas são basicamente divididas no próprio substrato. Então, o substrato vai ser a camada onde aquela vegetação vai estar instalada, onde ela vai estar aderida, né, naquele telhado verde. Essa profundidade ela pode variar dependendo da função que esse telhado vai ter. Então, no caso aqui, eu estou passando algumas medidas, mas para quando se colocam hortas, para quando se tem uma ideia de fazer um telhado um pouco mais multifuncional, né? Então, essa estrutura desse substrato, estou colocando aqui de 350 a 400 milímetros, mas isso é, claro, muito variável, né? Telhados extensivos, que são aqueles mais simples, eles vão requerir uma camada menor, né? 10 centímetros já seriam suficientes. Depois, aí, tem um filtro de retenção dessas partículas para fazer com que esse solo não se perca, né? Principalmente em eventos de precipitação intensa e também com telhados mais inclinados, né? Os efeitos de drenagem também, né? A camada aqui de drenagem para fazer com que a água passe por aquele sistema, parte dela fique retida naquela unidade ali também do telhado verde, e sem perder o material particulado, no caso que é o solo que vai compor os telhados verdes. Também tem um tapete, né, para evitar com que essa água também impermeabilize, né, e com que essa água infiltre naquele sistema, e também a impermeabilização de raízes, né, também é preciso ter essa camada para evitar com que as raízes penetrem ali na estrutura e danifiquem a estrutura ao longo do tempo. Vou passar aqui alguns detalhes, né, de telhados verdes. Estou deixando aqui para vocês, né, o link, né, no caso, de onde eu obtive essas imagens. Vou passar outras referências também, caso quem tenha curiosidade para aprender um pouquinho mais dos telhados verdes, né, e também deixar a apresentação. Essas imagens aqui correspondem a telhados verdes mais inclinados, né, onde é bem comum, no caso do Brasil, em algumas estruturas tem uma inclinação um pouco maior, né, acima de 3, 4 graus, né, até 12 graus ali de inclinação. É possível fazer também a instalação dos telhados verdes com algumas observações, né, alguns travamentos dos módulos para fazer com que aquele telhado não seja danificado com as precipitações, não perca
aquela aderência da vegetação, tá? Algumas barreiras são necessárias nesses casos mais extremos, né? Então, tem alguns detalhes técnicos aí importantes a ser considerados na hora de instalação de telhados verdes. Aqui, também, outro tipo de preocupação que, às vezes, não é levado em consideração, né, que são as caixas de drenagem, ou então as caixas de dispersão e o próprio ralo, para evitar que aquele telhado entupa, né, ao longo do tempo, com musgos, com vegetação, com folhas. Então, é preciso ter, sim, uma manutenção dos telhados verdes. Então, não basta apenas fazer a instalação e deixar o telhado verde, né, à deriva, porque vai ser preciso ter algumas manutenções básicas que tem que ser pensado antes de se iniciar o projeto. Aqui outros detalhes também que eu estou passando dos telhados verdes, né? A necessidade de colocar as argilas, né, argilas expandidas ou seixos, o próprio sistema de drenagem, a vegetação, os substratos, a caixa aqui também, né, como eu demonstrei no esqueminha anterior. Então, essas unidades, elas têm que ser colocadas, né, de forma adequada, dependendo da estrutura que se tem no projeto e dependendo da função que se quer implementar do projeto de telhados verdes. Aqui a fonte também do Instituto Cidade Jardim, né, uma referência para a instalação de telhados verdes, né, também recomendo o acesso para mais detalhes. Uma série de outras estruturas que são importantes, né, série de considerações, não vou entrar nesses detalhes porque é muito particular de cada instalação. Muitas pessoas acreditam que os telhados verdes eles são muito novos, né? Na verdade, eles são bem antigos, né? Eles foram colocados na época da Babilônia, muitos anos atrás, né? Séculos atrás, e mais pesquisas realmente envolvendo a aplicação dos telhados verdes, elas são um pouco mais recentes, né? Elas datam da década de 60, né? Na década de 70 começou a se implementar mais componentes técnicos. A partir de 75, né, foi a primeira diretriz, a FLL, que é uma diretriz alemã, que é o principal país onde se implementam telhados verdes, né? Eu vou passar mais à frente para vocês. E depois foram colocando telhados verdes mais modernos, passou-se a utilizar telhados verdes mais nos Estados Unidos. A Alemanha atingiu um número significativo, né, de mais de 10 milhões de metros quadrados em telhados verdes. As padronizações e os testes também foram sendo aplicados a partir de 2006. E de 2010 em diante, há uma série de pesquisas envolvendo o uso de telhados verdes e avaliações para essas condições, né, mais extremas, que é a que a gente está enfrentando nos dias atuais. Essas informações de telhados verdes, né, ou então a evolução dos telhados verdes, eu recomendo dar uma olhada nesse trabalho aqui, pessoal da Coreia do Sul, e também nessa revista, né, Renewable and Sustainable Energy, são algumas revisões para a aplicação de projetos sustentáveis e renováveis. Então, ela tem uma série de informações em relação aos telhados verdes, né? Essas aqui são algumas referências, né, que eu recomendo acessar, né? Esse daqui é o FLL, representa essa sigla aqui gigantesca, né, em alemão, mas basicamente é um guia para planejar, construir e também manter, né, ter uma manutenção dos telhados verdes. Então, esse foi o primeiro guia para a utilização de telhados verdes. Ele foi feito, a primeira versão, em 82, então vocês percebem que já tem 40 anos, né, mais de 40 anos que a Alemanha utiliza os telhados verdes, né, e eles são referência no caso de instalação, construção, tá? Mas também tem algumas outras referências que eu estou passando para vocês, no caso aqui da Europa, né, essa aqui é a primeira, esses dois aqui da Alemanha, da Holanda, desculpa, e aqui no caso do Brasil, do Instituto Cidade Jardim,
também são referências para uso de telhados verdes. Inclusive, né, elaborando essa apresentação para vocês, eu descobri que vai ter aqui, no caso em Roterdã, um dia internacional, né, para falar sobre telhados, né, e vai ocorrer agora em 3 de junho, é um evento presencial e também online, então quem quiser participar também dá para participar de qualquer parte do mundo, né, aqui está o link para fazer inscrição. Se eu não me engano, para estudantes, o valor é bem baixo, né? Acho que são 2 euros, né? Dá em torno aí de R$ 12. Não sei se tem o IOF aí de conversão, né? Mas é um valor baixo, né? Para quem quer aprender um pouquinho mais sobre os telhados. No evento presencial vai ser feita a apresentação do telhado verde. Essa daqui está sendo feita uma passarela, né? Entre 2 prédios, e as estruturas de telhados verdes vão ser apresentadas aqui nesse evento. Esses daqui vou passar alguns exemplos, né, dos telhados verdes. Esse daqui é, no caso da Biblioteca de Delft, que eu tinha passado no primeiro slide, né, dá para perceber que é uma estrutura bem mais inclinada, um projeto mais elaborado, né, que depende de alguns cuidados, não só na época do verão, mas também na época do inverno, como vocês estão vendo aqui. Para quem tem mais curiosidade sobre esse projeto, né, recomendo acessar esse link. Ele vai falar em detalhes como que é o projeto arquitetônico, inclusive dentro da biblioteca, né. Alguns outros exemplos, né, de telhados verdes. Esse daqui acima em Amsterdã, na Holanda. Esse ponto aqui em Budapeste, na Hungria. Esse daqui em Chicago é o maior telhado verde do mundo, né? Se eu não me engano, são 100 mil metros quadrados de telhados verdes. Então, tem uma série de estruturas, série de locais onde esses telhados verdes estão sendo implantados, já foram implantados e vão continuar sendo. E, por fim, eu vou falar um pouco do projeto, né, que a gente desenvolveu, projeto de extensão, em conjunto com os alunos da arquitetura, com os alunos também da engenharia civil, os professores também da arquitetura e engenharia civil da Estácio, que foi o projeto Uso de Telhados Verdes em Pontos de Ônibus de Ribeirão Preto. Então, os alunos aqui e os professores, né, o grupo que participou da realização desse projeto no ano passado, elaborou um primeiro design, né, para implementar um telhado verde em pontos de ônibus de Ribeirão Preto. Inclusive, não só o telhado verde, mas também um painel fotovoltaico, né, aderindo a essa ideia de sustentabilidade. Então, qual foi a ideia, né, do nosso projeto? Primeiro, nós pegamos algumas referências onde já existiam pontos de ônibus instalados com telhados verdes. A primeira delas foi a base do projeto da cidade de Utrecht, aqui na Holanda, onde existem mais de 300 telhados verdes em pontos de ônibus espalhados pela cidade. Tive a oportunidade de conhecer a estrutura, pessoalmente, uma estrutura simples, né, com plantas leguminosas, de fácil aderência e pouca manutenção. E também tem algumas estruturas já de telhados verdes em pontos de ônibus no Brasil, né? No caso aqui, estou destacando a estrutura de Salvador, também um telhado extensivo, né, de fácil instalação, e os cuidados são menores, né, em relação às estruturas. No nosso projeto, né, também avaliamos qual seria a capacidade daquele telhado verde de ponto de ônibus em diminuir os efeitos de precipitação. Então, nós utilizamos um software, né, um software gratuito. Ele foi desenvolvido pela Universidade de Leuven, na Bélgica, e é possível acessar esse software, né, e avaliar em função dos efeitos de evapotranspiração, da temperatura, da precipitação média, qual que é a capacidade do telhado verde
em reter a água, né, e diminuir os efeitos de escoamento superficial. Então, nós fizemos essa aplicação durante o projeto e tivemos como os principais resultados, né, nós avaliamos um ponto de interesse da sociedade em Ribeirão Preto, no caso, próximo a escolas, próximo a pontos de interesse dos ribeirão-pretanos, né? No caso, seria a Rua Capitão Salomão, 1520, no bairro Campos Elíseos, né? Então, esse daqui embaixo é a figura do ponto de ônibus onde nós pretendíamos instalar, né? A gente não sabe até quando o projeto vai ser realizado, né? Mas esse é o ponto onde nós optamos por fazer essa instalação, né? Pelo software, avaliamos que o escoamento das águas de chuva ele poderia diminuir em 69%, né? Ou praticamente 70%, as precipitações para o mês de janeiro, né? No caso, considerando a área aqui do telhado verde, né? E um custo previsto para instalação, né, incluindo o painel fotovoltaico, nós obtemos um valor próximo a R$8.000, né, a unidade desse ponto de ônibus com o telhado verde. Bom, pessoal, sobre o telhados verdes, eu acho que essa é a principal ideia que dá para vocês, acho que dá para apresentar para vocês, o que a gente fez, quais são as alternativas, né, que nós podemos obter e os efeitos, né, positivos da instalação desse sistema, que tem tudo para ser instalado nos próximos anos, né? A gente vai, acho que, ver muitas instalações aí de telhados verdes no futuro, tá bom? Muito obrigado, agradeço novamente e estou aberto às perguntas.